Deus vê, irmãos, a nossa luta, o nosso empenho para fazer o melhor na obra do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Eita Deus, o domingo um pouco chuvoso, né, irmão? Agora à tarde começou a chover um pouquinho. Eu acredito que alguns irmãos vão ver por causa disso. O presbítero Cláudio mais uma vez justificou, amém? Glória a Deus. Espírito Santo de Deus que está no controle de todas as coisas, amém, irmãos? Queridos irmãos, os irmãos acompanham o texto aí, que fala referente à volta de Jesus, quando ele ressuscitou, desculpe, a volta não, quando ele ressuscitou ao terceiro dia. Irmãos, a Bíblia diz que as mulheres foram as primeiras a ver Jesus ressuscitado, a ver Jesus glorificado. Que privilégio para as mulheres, né? Poderia ser os discípulos que fossem os primeiros a ver Jesus ressuscitado depois da sua morte, mas foi duas mulheres, nós acabamos de ler aqui em Mateus 28, que teve esse privilégio, né? Às vezes as mulheres se sentem rejeitadas, né? Até nos dias de hoje, seja no setor da empresa, seja muitas das vezes no setor da igreja, mas olha que honra, irmão, que Jesus deu. Jesus não permitiu nenhum dos seus discípulos contemplar pela primeira vez ele ressuscitado no corpo glorificado. Então fui as mulheres, não, irmão, as irmãs nessa noite já vai dando glória, porque vocês são as privilegiadas de Jesus, irmão, glória. E Deus tem obra na vida da igreja, e Jesus está mandando chuva, glória. Eita Deus. Irmão, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Quando eu começo, irmão, a meditar no livro do profeta Isaías, irmão, quando a Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, que Isaías teve a visão, que ele diz no capítulo 6 desse livro que nós acabamos de ler, Isaías, a Bíblia diz que ele teve uma visão. Visão não é estar dormindo, né, irmãos? Então ele foi arrebatado em sentidos. E quando ele foi arrebatado, irmãos, está muito alto o som, irmãos? Se quiser alto, fala de baixo um pouquinho, tá bom aí? Deixa só o obreiro fechar a porta aí. Pode fechar a porta, irmão. Glória. Pode baixar se for preciso, tá? Já não levanta. Quando Isaías ele teve a visão, irmãos. Amém? Amém? Quando o profeta Isaías, irmão, ele teve a visão, ele foi levado em sentidos e ele contemplou a glória do Senhor, contemplou a Deus através da sua presença, encheu o templo. E a Bíblia diz que o seu seguido encheu o templo e ele viu os anjos voando com as suas asas e glorificando. E esse profeta, ele tem uma visão e Deus fala em dois tempos com esse profeta. No capítulo 6 desse mesmo livro de Isaías, se você for estudar, você vai entender que quando Deus fala com o profeta, quando Deus dá uma visão ao profeta, diaconisa Nilda, por um momento ele enxerga as coisas de Deus, mas pelo outro período ele se enxerga diante de Deus. É ele que vai dizer no versículo abaixo que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Então quando Deus abre a visão do profeta, o profeta enxerga os anjos voando e cantando santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Mas ao mesmo tempo que Deus ele abre a visão do profeta, naquela visão que ele teve, ele enxerga Deus, ele enxerga o templo sendo cheio da sua glória. Mas também o profeta ele consegue se enxergar para dentro de si, porque ele disse: ai de mim que eu vou perecendo, ai de mim que vou morrendo, porque os meus olhos contemplaram, os meus olhos viram a glória do Senhor. E Isaías, irmão, naquele tempo ele estava vivendo um período que ele ainda não era profeta confirmado por Deus, ele era chamado, mas não confirmado. É tanto que no capítulo 6 a Bíblia vai dizer que foi o chamado de Isaías. Bem assim é na nossa vida. Tem pessoas aqui essa noite que ainda não é profeta, tem pessoas nessa noite que ainda não é, mas vai ser. Tem pessoas que estão separadas para crescer, para evoluir. E eu não falo só materialmente, eu falo espiritualmente. Só que esse profeta não fica só aí. A Bíblia diz que o anjo vem e toca a boca do profeta, porque Deus, quando ele tem a obra na vida de alguém, Deus trata de transformar a vida da pessoa. Lógico, se a pessoa quiser ser transformada, se a pessoa quiser ser renovada, ser liberta pela palavra do Senhor. E depois que o anjo toca a boca do profeta, o anjo diz para o profeta: olha, foi expiado o seu pecado, foi tirado o pecado que estava diante de você. Então Deus estava dando uma nova chance do profeta. E aí depois que Deus trabalha na vida do profeta, depois que Deus orienta o profeta, depois que Deus chama o profeta, aí a Bíblia vai dizer nesse mesmo capítulo 6 de Isaías, que a voz fala para o profeta: e
agora, quem há de ir por nós? E Isaías levanta a voz e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Aparentemente, parece que o profeta está falando a respeito do seu chamado, daquilo que ele quer para a vida dele, daquilo que ele deseja, daquilo almeja. Só que não, alguém, os estudiosos da palavra, os homens que estudam teologia, não nós que estamos iniciando aqui na fé, os homens que estudam, dizem que esse texto, exatamente esse versículo, quando Deus fala, e agora, quem há de ir por nós? Diz que essa voz que fala foi do profeta, mas essa voz bradou lá do céu. Não foi somente a voz do profeta Isaías, foi Jesus dizendo lá: envia-me a mim. Oh glória, porque Paulo fala aos Filipenses, ele não teve usurpação em ser Deus, mas ele se aniquilou a sua forma de Deus e desceu, e a Bíblia diz que ele habitou com os homens. É esse profeta que está revelando, e por isso, irmão, ele é conhecido como profeta messiânico. Messiânico porque de todos os profetas que a Bíblia orienta e ensina, foi o profeta que mais falou, que mais revelou a glória, a vida, o sofrimento, a história, a trajetória desse Messias. Como o irmão jovem pregou aqui nessa noite, que há concordância. Se você for olhar o Novo Testamento, irmão, o Novo Testamento é o cumprimento do Velho Testamento. Então houve a transição. Depois que é concluído o Velho Testamento, a Bíblia vai nos orientar que Deus ficou por um período de 400 anos sem falar com nenhum homem. Deus tinha um pé atrás com os homens, porque os homens só sabiam pecar, os homens só sabiam fazer o que era segundo o seu coração. Então Deus disse assim: eu vou me afastar do homem. Foi tanto que Deus tirou o espírito do homem. E é esse profeta que começa a profetizar sobre o Messias. É esse profeta que começa a revelar a glória do Messias. Nós lemos aqui no capítulo 60, que esse levanta-te e resplandece. Isaías está proferindo, Isaías está escrevendo, só que Isaías não fala de si. Isaías está falando de Jesus. Por isso que eu levei você para Mateus 28. Aleluia. Mas Isaías, ele não para só nesse chamado. A Bíblia diz que o profeta Isaías, ele também vê Jesus e profetiza: eis que um menino nasceu. Isaías 9, versículo 6. Se você abrir, você vai achar isso. Eis que um menino nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Oh glória! E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da eternidade, Deus forte. Porque Isaías está falando, um menino nos deu. Isaías está falando de homem, está falando da Maria, que deu um filho, um menino, nos deu, nasceu, da mulher, mais um filho nos deu. Um menino nasceu de Maria, um filho, Deus nos deu. Olha o que o profeta está revelando, irmãos. Como que pode, irmão? Quando eu estudo o livro do profeta Isaías, irmão Cida, eu fico, irmão, assim, de boca aberta, porque como que pode alguém que não tem entendimento nem do futuro, esses homens iletrados, eles conseguem receber essa glória, essa transformação da parte de Deus? Então tudo que o profeta vai profetizando, ele profetiza, irmãos, sobre o Cristo quando ele decide, no capítulo 6, a vir, a se entregar. Ele profetiza que é da mulher, que um menino nasceu, porém Deus deu um filho. E o seu nome você já sabe, que ele é maravilhoso. É por isso que no Novo Testamento você vai achar Jesus operando milagres e maravilhas. Porque o poder e a glória estavam na mão dele, irmão. E se você adiantar um pouquinho mais, irmãos, glória a Deus, você vai ver já Isaías profetizando sobre o Cristo já chegando no seu dia da cruz, no seu dia do sofrimento. Isaías 53 fala, diz bem assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ou quem acreditou na nossa pregação? A quem se manifestou os milagres e as maravilhas de Deus na vida do tal? Quem acreditou, irmãos? E ele disse que foi ele que tomou as nossas dores, foi ele que disse que nós não via dele beleza alguma. Então você entende que esse profeta, ele foi desenhando a vida do Messias, a vida de Jesus, e por isso ele é chamado o profeta messiânico. E aí, irmãos, nós chegamos aqui nesse versículo que eu li com os irmãos: a glória de Sião, a glória de Jerusalém. Quando ele diz levanta e resplandece. E aí nós vamos voltar agora para o Novo Testamento, que eu li para vocês. Eu disse que ia ser breve nessa noite, irmãos. Quando as irmãs vão lá e visitar o sepulcro de Jesus. E a Bíblia diz, irmão, eu acabei de ler para os irmãos, que quando ela chega lá, a Bíblia diz que tem um anjo sentado sobre a pedra que estava na porta do túmulo de Jesus. Porque
irmão, nessa noite, examinar essa palavra, vocês vão entender que mandaram colocar uma pedra grande no túmulo de Jesus, para que ninguém roubasse o corpo de Jesus. E além de colocar essa pedra, como fechou essa porta, para ninguém tirar o que está dentro, disseram, além de botar a pedra para ninguém roubar o corpo de Jesus, colocaram 2 guardas para ninguém roubar. Imagina, irmão, olha a importância. Não está um homem comum, por mais que esteja morto, não é um homem comum que está no sepulcro. É um homem que daqui a uns momentos ele vai ressuscitar, ele vai arrancar a tampa daquela caverna e vai transcender, irmão. Você entende? Então vamos voltar para o texto lá, só para eu falar para os irmãos aqui, para os irmãos crerem na palavra, irmão. Mateus 28. É porque, irmãos, a gente lê a palavra tão rápido que às vezes a gente nem percebe o que a gente está lendo. Olha lá, vem comigo. E no fim do sábado, quando desapontaram o primeiro dia da semana, que é domingo, certo? Então já era domingo. Maria Madalena e a outra Maria foi ver no sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Você entende o mistério? O túmulo de Jesus está com uma pedra. Pedra grande, pesada. E além da pedra, para proteger para ninguém roubar, tem 2 guardas. Para inibir se alguém chegasse para levar o corpo de Jesus. Só que aí, irmão, o poder que está aí não é dos homens, não é dos discípulos. Eu imagino que o estômago foi de dentro, irmão. Enquanto ele está fora querendo proteger, eu imagino aquela pedra se arrebentando. E o anjo glorificado, como diz aqui, e o seu aspecto, versículo 3 do capítulo 28, era como um relâmpago, as suas vestes brancas como a neve. Enquanto os guardas estavam esperando alguém vir roubar, está protegendo, não vem aqui de baixo. O que está para acontecer sobre a ressurreição de Jesus não vem da terra, não vem do homem. Isaías ele pode ter profetizado, falado que Jesus decidiu descer. Isaías ele pode ter profetizado e falado que um menino nasceu, um filho nos deu, e o seu nome será conselheiro. Isaías pode ter profetizado o sofrimento de Cristo, Isaías 53. Ele pode ter revelado aqui sobre a glória do Messias, mas o que vai acontecer nesse momento não é da terra. O que vai acontecer é do céu. É algo que transcende a nossa mente e nós não conseguimos entender, irmão. Aleluia. Quando os guardas estão tentando segurar a pedra, irmão, desce um anjo naquele lugar e arrebenta aquele sepulcro. E além de arrebentar o sepulcro, o anjo é ousado. O anjo não vai embora, ele senta na pedra e eu vou ficar aqui para ver o que, é que vai acontecer. Você entende, irmão? Porque ninguém pode lutar contra Deus. Jacó tentou, mas ficou meio com a perna quebrada. Você entende, irmão? Ninguém luta com Deus. Ninguém luta contra os propósitos de Deus. E a Bíblia diz que esses homens ficaram como mortos. E os guardas, versículo 4 do 28. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como os mortos. Dá para ver alguém no chão caído? Não consegue se mexer? Eu acredito que foi o poder de Deus que prendeu aqueles guardas. Você crê que Deus tem poder para quebrar correntes? Para desfazer toda a obra? Você crê que Deus pode nessa noite amarrar o valente? Você acredita, irmão, nesse mistério? Eu creio, irmão, que quando Deus quer operar, pode se levantar 11 mil demônios, irmãos, mas não vencerá, porque a vitória é nossa em nome de Jesus, irmão. Você entende? Então Isaías, no capítulo 60, ele revela para nós tudo isso que nós estamos lendo. Você entende? Levanta-te, eu imagino, tá Jesus, o corpo de Cristo está lá dentro do sepulcro. Aí eu imagino esse anjo chegando. Tá tudo fechado, os guardas não estão vendo nada. Aí os anjos chegam assim perto do túmulo de Jesus. Quem sabe olha para o nosso mestre e diz assim, o que o profeta disse aqui. Parece que Isaías está falando para o povo, mas Isaías não está falando para o povo. Isaías não está falando para os seus dias. Isaías está falando uma profecia que há mais de quase 200 anos depois vai acontecer. Isaías está falando algo poderoso. Então Isaías diz, olha, levanta-te. Parece que eu vejo Isaías falando com a boca dele. Mas naquele dia, quando Deus manda o anjo, é o anjo que vai perto de Jesus. Jesus está deitado. Aí o anjo chega perto dele e diz, levanta-te. Aleluia! Oh, glória, irmão!
levanta-te. Aí Jesus se acorda, levanta-te e resplandece. Quando o anjo diz resplandece, a minha Bíblia diz, a tua Bíblia diz que o corpo de Jesus foi glorificado. Quando o anjo diz levanta-te e resplandece, o meu Jesus fica de pé dentro do sepulcro e Deus derrama o seu poder e o corpo de Jesus começa a brilhar porque está sendo transformado. Aleluia. Você entende, irmão? Isaías não está falando para o seu tempo. Tem coisas que a gente fala e a gente acha que é para agora. Mas fique tranquilo, continue na direção de Deus, irmão. Continua na brecha. Levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor. Interessante, irmão. O anjo poderia dizer: Jesus, se levanta e resplandece, porque a tua glória vai nascer sobre ti. Mas você entenda que em toda a Bíblia sempre houve organização. Tudo, seja a sua empresa, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua família, se não houver organização, a festa do maligno. Tem que ter organização, porque se você for analisar a Bíblia, o profeta poderia dizer: levanta, Jesus, e começa a resplandecer, porque a sua glória vai nascer sobre ti. Mas o profeta não diz isso. O anjo diz: levanta-te, levanta-te e resplandece. Levanta e cria vida. Mas não é o seu poder, Jesus, oh, glória. É a glória do seu Pai que vai nascer sobre ti. Você entende, irmão? Porque, irmão, é tão lindo, porque Deus ele é tão organizado. Ele é tão organizado que ele dividiu essa terra que você está pisando. Ele dividiu em 3 tempos. Tempo da lei, que foi o tempo de Deus. Naquela época, a alma que pecar, ela morrerá. Isso é bíblico. Olho por olho, dente por dente. Tem que morrer quem matou. Você entende como Deus é organizado? Irmão, mas isso aí foi no Velho Testamento. Exatamente. Passou-se o Velho Testamento. Agora vem o Novo Testamento. Aí vem Jesus. E se eu matar? Perdoem uns aos outros. Está um Deus irado com os homens, porque os homens pecam. É filho tirando a honra da mãe. É mãe se deixando com o filho. Parece que não me engano, o filho fala, mas foi Noé que ficou embriagado. Ou foi Abraão, não me lembro bem, foi Noé, né? Ficou embriagado e descobriram a nudez do pai. Olha o povo que Deus está olhando para baixo e se decepcionando. Você entende, irmão? Então Deus está com o pé atrás com o ser humano, de tudo que o ser humano tem feito. Homem truculento, maldito, maldicente. Lembra quando Jesus disse no Novo Testamento: e como foi nos dias de Noé, assim será nos dias de hoje. Porque se você for fazer uma análise, o povo que pecou é o povo que está pecando hoje. A Bíblia diz: e assim como foi nos dias em que Noé estava fazendo a arca, assim será na volta do Filho do Homem. Porque se casavam-se, davam-se em casamento, bebia, comia, farreava. E olhem para o passado, se mudou alguma coisa hoje. O povo prefere os deleitos do mundo do que a presença. Até um dia, irmãos, que não foi Noé. Interessante isso aqui é interessante para os irmãos. Não, está parecendo uma escola bíblica, né? Interessante, irmãos. Pega isso, irmão, que eu gosto de pregar ensinando mesmo. E o interessante é que quando foi para descer o dilúvio, não foi Noé que foi lá e disse: deixa eu fechar aqui a porta. Deus não permitiu Noé fechar a porta da arca. Por que, presbítero? Acredito eu que era Deus dizendo: o homem é falho. Se eu deixar Noé fechar, quando o povo gritar: abre, Noé. Aí não, meu Deus, vai morrer novamente. Mas tem minha irmã aí, Noé. Entre sua irmã. Não, mas tem meu pai, entre o pai. A Bíblia diz que o próprio Deus fechou a porta da arca por fora. Aleluia. Nem por dentro fechou. Porque o que Deus tinha que fazer, fez. Aleluia. Então você entende, irmão? Esse foi o tempo de um Deus irado com o homem. Porque Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, para o louvor da sua glória. Mas os homens pecaram. E aí você já conhece o joguinho do Jardim do Éden. Foi a mulher que não me desce. Foi o varão que não vigiou. E aí fica assim, irmão. A gente tem esse costume feio mesmo, de querer empurrar o pecado para o outro. Vê se já aconteceu na sua vida. Foi você que começou. Você que deu lugar. Às vezes quando o pau quebra lá em casa, é você que não está vigiando, velho. Fecha essa boca. Ela chega. E você? Por que você falou isso? É um empurrando o pecado pro outro. Não atribua o outro a culpa que é sua, irmão.
Se é sua, se arrependa. Tome posição. Deus é um Deus organizado e não quer suas coisas de qualquer jeito. Você entende? Então, depois do Velho Testamento, Deus passa 400 anos em silêncio. Não fala com o profeta, não fala com o homem, até que um dia tem um homem vestido com pele de carne. Oh, glória! Tem um homem que se alimenta de mel silvestre. Tem um homem barbudo. Tem um homem que vive no meio do mato. 400 anos depois, Deus está em silêncio. O céu não dá sinal. Ninguém escuta nenhuma profecia. Deus silencia os profetas do Velho Testamento. Deus está no céu em silêncio. Deus está com o pé atrás com o homem, como eu já falei. De repente, vem um homem do meio do mato, vestido com pele de camelo, né? Oh, glória! Come mel silvestre, se alimenta de carpo morto. Aí vem um homem marchando no meio do povo, dizendo: se arrependeu, porque é chegado o reino de Deus. Eu estou dando nova oportunidade para o homem. Você entende? Se os homens pecaram, se Deus estava dando, porque a Bíblia diz, irmão, que teve situações que a terra se abriu e homens e cidades foram engolidos vivos, porque Deus é um Deus irado. Então Deus está com o pé atrás com o homem, e agora surge João Batista. E João Batista poderia vir pregando: Jesus vai vir, eu vou preparar o caminho do Senhor. João Batista poderia vir, irmão, alisando. Mas olha a primeira mensagem de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado Jesus. Não, irmão, é o Rei de Deus. Calma, Jesus disse: eu sou o Reino de Deus. Você entende? Arrependei-vos, porque é chegado o Rei de Deus. Mas João Batista, ele pegou lá e pregou, irmão. Ele chamou o povo de cobra. Parece que Deus disse: João Batista, vai lá e fala cara a cara desse povo e fala o que eu estou mandando. Raça de víbora. Víbora é cobra. Você entende? E João Batista está batizando. Batiza um. E aí os fariseus hipócritas, que só sabem criticar, que só sabem falar mal, que fala, mas não vive, está tudo querendo condenar João Batista. Aí João Batista está batizando aqui: ô caninhane, ô cobra coral, raça de víbora. Está dizendo assim: raça de cobra. Quem é as cobras? Se não é aquele que difama o Evangelho, se não é aquele que rejeita o Evangelho, se não é aquele que escarnece do Evangelho. Porque toda vez que você recebe a mensagem de Deus, entenda isso, irmão, para que você não pegue mais. Toda vez que você recebe a mensagem de Deus e Deus fala com você, Deus fala com a igreja, e a igreja bate o pé na cadeira e diz: essa palavra não é para mim. Você está escarnecendo da palavra do Senhor. Porque Deus está falando com você e você está com o povo do Velho Testamento. É como Deus tirou o povo do Egito através da vida de Moisés, na frente de Faraó. O povo está no deserto. Aí o povo começa a murmurar e dizer para Moisés: tirasse nós de lá para morrer nesse deserto? Você entende? Aí, mas olha a vida do povo, a alimentação do povo. O povo comia cebola. O povo prefere comer cebola na mão do diabo, mas não se preocupe em ir para o céu, irmão. Você entende isso? Aí o povo murmurando para Moisés: tirou nós de lá para nós morrer aqui. Se morresse, querido, você estava com Deus, mas você prefere comer os pratos do diabo. Então, irmão, não rejeite a palavra de Deus para a tua vida. Porque quando você rejeita essa palavra, e a gente tem esse costume feio de dizer assim: olha, Deus está falando contigo. Eu estou pregando o que eu já vivi, irmão. Quantas vezes eu sentei com meu irmão na cadeira, e quando a lapada vinha, eu me desviava da lapada assim: olha, mas é tu, hein? Pega a tua parte. E a sua irmã? A minha não, Jesus não falou comigo, não. Rapaz, você viu o pregador lá que ele falou lá na frente? Ali foi tudo para aquele irmãozinho, ó. Aquele irmão está ali, está desviado, não. Isso é de nós. Não espere, irmão, o seu Jesus lhe acusar, não. Enquanto você está vivo, vai haver esperança para a tua vida. Vai haver tempo para você se transformar. Agora só tem um perigo: se ele fechar a porta da água e você tiver na corda bamba, aí é que está o perigo. Mas eu sou falho, eu posso acusar. Porque é assim, irmão, você quer ver uma tristeza? É quando o pregador cai. Se nós pudéssemos, nós já colocávamos ele no inferno com 2 pés amarrados. Isso é realidade, não estou sendo hipócrita. O irmão pregou aqui naquele dia, sexta-feira, ele deu testemunho dele. A gente cansa de ver isso por aí. Por que é que eu sou fã, irmão, de igreja pequena? Porque eu conheço você cara a cara. É por isso que eu digo para os irmãos que vai vir, que vai se chegar sempre comigo, com a sua família, para eu saber com quem eu estou lidando. Porque quando alguém chega para falar de você, eu vou dizer: não, irmão, joga, ele é um homem de Deus. Não, eu confio no irmão Job, eu vou conversar com ele para saber o que aconteceu.
Aí tem uma igreja que tem 1000 membros, nada contra. Deus abençoe mais quem tem mais. O cara não sabe nem como é o nome do irmãozinho lá. Aliás, o irmãozinho lá nunca nem pegou na mão do pastor. Verdade. Mas a gente tem esse costume feio de querer matar o irmão. E outra, eu ouvi isso há um tempo atrás e nunca mais esqueci. Nós somos o único exército que mata o próprio soldado. Eu vou desenhar. Nós somos o único povo que mata o próprio soldado. O macumbeiro erra, o outro macumbeiro vai na cadeira. Você vai deixar de bater tambor por causa disso? Aí é assim, né? Você vai, mulher, parar de bater tambor por causa disso. Oxe, mulher, vamos lá, vamos derrubar ela. Mas ele se une. Verdade. Aí nós dizemos, olha o sapato da irmã. Você viu, rapaz, quando ele veio na escola amiga dominical, parecia um doido. Tô mentindo, irmão? É verdade, é assim mesmo. Isso é do homem. Isso é da mulher. Por quê? Porque nós olhamos com os olhos carnais, mas não é para ser assim. É para nós vigiar. Você entende, irmão? O que Jesus fala nessa noite? Então levanta-te e resplandece, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque Jesus significa homem. Jesus, homem. Jesus, Cristo. Cristo é aquele que é enviado. E a Bíblia nos ensina que Jesus foi ungido pelo seu próprio Pai. Agora você entende esse texto porque o anjo falou para ele: levanta-te e resplandece. Porque Jesus tinha o poder de resplandecer. Porque a Bíblia não diz assim: e Deus ressuscitou Jesus. A Bíblia diz isso? O que a Bíblia diz, irmão? E ele ressuscitou. Você entende? E ele ressuscitou porque ele tinha poder. Mas para a glória descer teve que vir. Você entende isso? Para as coisas acontecerem tem que ter glória, irmão. Tem que ter unção. Levanta e resplandece. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aleluia. Fica de pé nessa noite. Glória. Glória a Deus. Aleluia, amigo Espírito Santo. Irmãos, a mensagem de Deus nessa noite para o meu e para o teu coração é para nós anunciar as boas novas do reino. Aleluia. E aí eu pergunto: você já anunciou Jesus para alguém hoje? Ah, irmão, nem saí de casa, mas nem pelo zap, irmão. Eu não perco uma oportunidade não, irmão. Parece que eu falo isso aqui, irmãos, para empolgar os irmãos. Mas não é para empolgar os irmãos, é porque eu falo, irmão, verdades. Eu estava em casa agora na sala, a minha esposa, aí a minha encarregada mandou mensagem para mim que agora está assim, irmãos. Eu estou entrando cedo.